O lobisomem de Bedburg, uma lenda sombria da história. Em 31 de outubro de 1589, Peter Stump foi acusado de assassinato em massa na cidade alemã de Bedburg. Diziam que ele sentia prazer e deleite em derramar sangue. Havia sido considerado culpado de ter destruído e estragado um número desconhecido de homens, mulheres, crianças, ovelhas, cordeiros, cabras e outros animais ao longo de 25 anos. Seu modus operandi era a licantropia, o ato de arrancar carne dos ossos na forma de um lobo antinatural. Stump confessou ter feito um pacto com o diabo que lhe concedeu a capacidade de se metamorfosear de um homem para um lobisomem feroz. Nessa forma diabólica, dizia-se que ele convivia com súcubos e se vingava de quem o desagradasse. Perseguia especialmente crianças e mulheres grávidas para matá-las e devorá-las da maneira mais sanguinária. Stump teria chegado a matar o próprio filho, após o que consumiu seu cérebro. Tudo isso, no final, lhe rendeu uma execução agonizantemente elaborada. O caso de Peter Stump, ou o lobisomem de Bedburg, como também é conhecido hoje, é considerado um dos julgamentos de lobisomens mais famosos, bem documentados e mais horríveis de toda a história. A vida secreta de um monstro. Durante os 25 anos em que Peter Stump mutilou e matou gado e pessoas na área rural de Bedburg, ele era considerado um membro respeitável da comunidade local. Diziam que ele caminhava pelas ruas com vestes elegantes e de maneira muito civilizada. Era conhecido por todos os habitantes e, pelo que se sabe, era benquisto. Embora a data exata e as circunstâncias do nascimento de Stump sejam desconhecidas, é provável que ele tenha nascido por volta de 1530 em uma família protestante. Seguiu os passos do pai, tornando-se um fazendeiro próspero em sua comunidade rural. Assim, tinha grande acesso a campos e florestas, passando muito tempo na infância nas áreas selvagens que margeavam os arredores noroeste da cidade de Colônia. Foi nessa natureza selvagem, com apenas 12 anos, que Stump teria praticado pela primeira vez as artes perversas da magia e feitiçaria. Inclinações para o mal que, em última instância, o levariam a formar um pacto com Satanás e adquirir a capacidade de se transformar em um lobisomem. O pacto diabólico e seus horrores. Sabemos tanto sobre Peter Stump graças aos panfletos e folhas avulsas publicados na época. Uma história sensacional que, como expressou um panfleto impresso em Londres, causou muita incredulidade nos corações de todos os homens. Foi um caso muito comentado e citado por muitos anos após a execução de Stump no Halloween de 1589. Afinal, as crueldades cometidas teriam sido vastas, com a verdadeira extensão de seus crimes e o número exato de suas vítimas desconhecidos até hoje. De acordo com a fonte mais completa sobre o caso, uma tradução inglesa contemporânea de um panfleto alemão de 16 páginas, Stump confessou ter feito um pacto com o diabo após ser exposto à magia negra na infância. Insaciavelmente cruel e não desejando nem riquezas nem promoção, disse que ele pediu apenas que seu prazer fosse exercer sua malícia em homens, mulheres e crianças na forma de alguma besta, sem medo ou perigo de vida. Em resposta a isso, Satanás supostamente lhe presenteou com uma cinta especial, uma espécie de cinto mágico que, quando usado por Stump, o transformaria na semelhança de um lobo ganancioso e devorador, forte e poderoso, com olhos grandes e largos que brilhavam na noite como fogo. Seu corpo também se metamorfoseava para se tornar enorme, com patas poderosas e uma boca grande e larga cheia dos dentes mais afiados e cruéis. Nessa forma, Stump era imparável, um agente do mal capaz de atacar e se mover com tamanha velocidade que superaria o galgo mais rápido. Somente ao remover a cinta ele retornaria à forma humana. A sede de vingança e o paladar sádico. E assim,
Empoderado, Peter Stump teria iniciado seu reinado de tirania, sedento por vingança sempre que alguém o desagradasse. Ele confessou mais tarde que, para perseguir seus inimigos em forma de lobo, colocava sua cinta satânica e, quando estavam sozinhos, arrancava suas gargantas e rasgava suas juntas em pedaços. Em uma dessas ocasiões, o fazendeiro acusado revelou que chegou a caçar 3 pessoas ao mesmo tempo, 2 homens e uma mulher. De acordo com o panfleto contemporâneo, os homens foram encontrados depois esquartejados na floresta, mas o corpo da mulher nunca mais foi visto, com o relato de que ela havia sido devorada da maneira mais voraz. Sua carne, confessou o acusado lobisomem, era doce e delicada ao paladar. E assim, o panfleto continua com detalhes grotescos, citando mais exemplos da diabólica crueldade de Peter Stump. Dizia-se que ele tinha uma preferência especial por atacar crianças e mulheres grávidas, tendo assassinado crianças pequenas e 2 belas jovens grávidas, arrancando os bebês de seus ventres e depois comendo seus corações, palpitantes, quentes e crus. Estes, confessou o homem supostamente e abominavelmente, eram um petisco delicado que melhor combinava com seu apetite. Cada vez mais horripilante, também foi alegado que, incapaz de saciar sua sede de sangue sobrenatural, Stump levou seu único filho para a floresta para matá-lo e devorá-lo. Usando a cinta e, portanto, em forma de lobisomem, disse que ele o matou cruelmente após o que comeu os miolos de sua cabeça. Com o passar dos anos, mais e mais vítimas foram feitas, com relatos de que braços e pernas de homens, mulheres e crianças mortos seriam encontrados espalhados pelos campos ao redor de Bedburg. A caçada e a descoberta aterradora. De acordo com uma folha avulsa contemporânea de Nuremberg, o lobo também era muito prejudicial ao gado, o que significa que muitos na cidade e arredores não suspeitavam de nada, além de um lobo natural para a carnificina contínua. Dessa forma, as pessoas locais, vendo-se tão gravemente ameaçadas, afligidas e molestadas por esse lobo ganancioso e cruel, passaram a ficar em casa depois de certa hora do dia. Também viajavam em grupos, certificando-se de que estavam protegidos por medo de ataque. Se uma criança desaparecesse, mesmo por algumas horas, era automaticamente considerada perdida para a besta. As coisas continuaram dessa maneira por um total de 25 anos. Apesar dos esforços das pessoas locais para caçar o culpado, nenhum lobo foi encontrado. Mesmo assim, a criatura foi vista por muitos. Uma ocasião citada no panfleto impresso em Londres descreveu um encontro menos comum, quando uma das vítimas do lobo, uma jovem que brincava com outras crianças em um prado ao lado da cidade, conseguiu escapar. Supostamente o lobo a pegou pela gola do vestido, pretendendo arrancar sua garganta. Ele não conseguiu, no entanto, perfurar a gola devido à espessura do tecido. O choro das outras crianças teria assustado um rebanho de gado pastando nas proximidades, que subsequentemente correu contra o lobo com tanta força que ele foi imediatamente compelido a soltar sua presa e fugir. As crianças também correram para casa, contando aos pais sobre o ataque. Isso gerou mais uma caçada e, de acordo com um relato contemporâneo, os habitantes da cidade agora diariamente procuravam prendê-lo e, para esse intento, mantinham continuamente cães de muita força para caçar e perseguir a besta onde quer que a encontrassem. No final, continuou o panfleto, aprove a Deus que eles o avistassem em sua forma lupina, momento em que o cercaram e, com a maior circunspecção, soltaram seus cães sobre ele. O lobo foi perseguido para dentro da floresta. Quando o grupo de caça correu para onde tinham visto a besta pela última vez, eles se depararam com algo inesperado. A figura de Peter Stump, em sua verdadeira forma e semelhança, segurando um bastão como se estivesse andando pela cidade.
Os olhos dos caçadores, no entanto, estavam fixos na besta que perseguiam, e com nenhum lobo à vista, havia em suas mentes apenas uma explicação. O homem Peter Stump era o lobo. O julgamento e a execução brutal. Depois disso, ele foi levado de volta à cidade pelo grupo de caça para comparecer perante um magistrado. Em 28 de outubro de 1589, Stump foi considerado culpado de assassinato em massa na forma de um lobo, com 16 vítimas individuais nomeadas em seu julgamento. Além disso, suspeitava-se que ele havia caçado inúmeros outros inomináveis. Apenas alguns dias depois, em 31 de outubro, ele foi brutalmente executado, sendo, como revelam relatos contemporâneos, colocado em uma roda e tratado com pinças em brasa, espada e machado. Suas pernas e braços foram quebrados, após o que sua cabeça foi separada de seu corpo, porque ele levou uma vida de lobo, relatou um jornal alemão. O corpo foi queimado depois. Finalmente, um monumento à sua vida condenável foi erguido na forma de um lobo de madeira, um poste alto sobre o qual a cabeça decapitada de Stump foi montada para todos verem. A execução foi tão horrível que várias gravuras em madeira foram criadas na época, ilustrando os vários métodos usados para puni-lo. Estas e a história que as acompanhava foram reproduzidas e reimpressas por toda a Europa, garantindo a Peter Stump a imortalidade, um lugar nos livros de história como o Lobisomem de Bedburg. Confissão sob tortura e paralelos intrincados. E assim, ele era culpado. Havia sido encontrado perto da cena do crime e testemunhado por várias testemunhas, cujos nomes estão incluídos no final do panfleto de 1590. E, no entanto, a maior parte do testemunho parece ter vindo do próprio homem, na forma de uma confissão que foi extraída via tortura. Pois, uma vez capturado pelo grupo de caça, Stump foi logo submetido ao potro de tortura, e, ameaçado com mais tortura, ele confessou voluntariamente seus crimes dos últimos 25 anos. Obrigado por assistir. Espero sinceramente que tenha gostado deste vídeo. Se gostou, considere curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo paranormal. E não se esqueça de clicar no ícone do sino para ativar todas as notificações e nunca perder um episódio.